Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje de volta aqui com Jeremias 48 e continuando que começou no capítulo 46, todas as nações que o Senhor visitaria e que o Senhor destruiria, que o Senhor daria pago pelas ações deles contra o povo de Deus. Isso vai acontecer com todas as nações, contra aqueles que não se rendem, contra aqueles que desprezam a palavra de Deus, contra todos aqueles que escarnecem da palavra de Deus, ou no mínimo fazem pouco caso dela. Moabe, se vocês se lembram, Moabe hoje é a antiga, a Jordânia, né? E o nome, os moabitas, Moabe era descendente de Ló. Ele, na verdade, ele foi um filho de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Eu acho que eu já falei isso antes, mas eu tô repetindo porque como esse capítulo é específico contra Moabe, eu tô começando a contar para vocês os detalhes, né, sobre moabitas e sobre essa terra de Moabe. Ela fica numa região montanhosa, lá no Golfo, perto de Israel, perto da Palestina, na verdade. Acerca de Moabe, o Senhor vai dizer o seguinte: o Deus de Israel, ai de Nebo, a primeira cidade que ele vai visitar, destruir, seria Nebo, porque ficou em ruínas. Então, ele vai descrever todas as cidades que seriam destruídas e por que elas seriam destruídas. Nós vamos ler nesse capítulo que é longo, tem muitos detalhes, porque são muitas cidades, são muitas situações, mas o grande problema de Moabe é que eles sempre perseguiram o povo de Deus, sempre perseguiram Israel. Eles foram afrontosos com o povo de Deus todo o tempo em que a Bíblia fala deles. Eles estavam sempre em guerra, eles estavam sempre querendo destruir o povo de Deus. E como a gente sabe, né? Quem não é por nós é contra nós. E a palavra de Deus fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em compensação a gente também pode dizer: se Deus é contra nós, quem será por nós? Quem será por você, meu irmão? Quem vai poder te defender? Quem vai te ajudar? Quem vai poder dar uma solução para a sua situação? Se Deus for contra você. Pense nisso. E essa era a situação de Moabe, uma terra que se inflamava contra o Deus de Israel. Ele diz: Moabe não é mais louvada. Em Esbom tramam a sua ruína. Venham, vamos dar fim àquela nação. Falando de como ela seria destruída, você também ficará calada. Ó Malmém, a espada a perseguirá. Era uma outra cidade também. Ouçam os gritos: devastação, grande destruição. Eles sobem pelo caminho para Luite, ou seja, eles estão tentando escapar por algum lugar, chorando amargamente. Esse é o fim daqueles que desprezam a palavra de Deus. Chorando amargamente enquanto seguem na estrada que desce de Oronaim. Ouvem-se gritos angustiados por causa da destruição. Terror, angústia, destruição. São coisas que acompanham aqueles que não temem, que não amam, que não seguem, que não obedecem ao Senhor. Uma vez que vocês confiam em seus feitos, olha porque eles estavam sendo destruídos. Deus vai detalhar as razões. E uma delas é essa daqui. Vocês confiam em seus feitos. Vocês confiam no poder das suas mãos, no poder das suas armas, no poder da riqueza que vocês possuem. E nenhuma escapará. E diz: o vale se tornará em ruínas e o planalto será destruído, conforme o Senhor falou. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. As suas cidades serão devastadas e ficarão sem nenhum habitante. Isso realmente aconteceu. No final desse capítulo, nós vamos ver que depois de um tempo, Deus promete que ela seria restaurada, mas que naquele momento seria destruída e arruinada.
Talvez muitas pessoas, eu penso, né, estão assim nessa situação de Moabe, né, destruídas pelo pecado, destruídas em suas vidas emocionais, talvez financeiras, sentimentais, eu não sei, em alguma área da sua vida, totalmente destruídas. Mas o Senhor diz que Ele permitiu isso daí, porque em algum momento você o deixou. Em algum momento você deixou o foco de olhar para o Senhor e passou a olhar para as coisas que você tem, passou a olhar para você mesmo. E o Senhor, Ele quer que você tenha uma dedicação total e um olhar fixo nele e nas obras dele. Aleluia! Vamos aprender a fazer isso? Ele diz assim: maldito aquele que faz negligentemente o trabalho do Senhor. Sabe aquele que fala, para ir na igreja? Eu vou, de qualquer hora eu vou. É para trabalhar na obra? Uma horinha eu vou, agora não dá, eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que cuidar da minha vida, sabe? Porque Deus quer que eu cuide das minhas coisas também, Deus quer... Você vai lá e faz a obra do Senhor de qualquer jeito. Se é pro Senhor, tá bom, vamos fazer de qualquer jeito, tá bom. Coitado de você, porque todo o empenho que você puder fazer na obra do Senhor, ainda é pouco. Se você comparar com o que Ele fez por você, com o que Ele merece que você faça por Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração, de todo o seu trabalho, de todo o seu tempo. Pessoas que não dão tempo para Deus, que não é só o dinheiro, elas não dão nada, elas não dão dinheiro para a obra, elas não dão o tempo delas de vida para visitar uma vida, para orar pelas pessoas, para fazer um trabalho para Deus, para usar o tempo delas para Deus, porque todo o tempo que elas têm foi Deus que deu. Se você pensar em termos de dízimo, vamos pensar em termos de dízimo, 10% do seu tempo, todos os dias, pertence, no mínimo, 10% do seu dia ao Senhor. Então o dia tem, vamos pôr 12 horas, porque 24 horas seria dia e noite, né? Vamos pôr só o dia, só a hora que você fica acordado. 12 horas, 1h20 você deveria dar para o Senhor todos os dias. Mas eu não tenho esse tempo, arruma. Quem quer faz acontecer, viu? Arruma esse tempo para o Senhor. Eu tenho buscado gastar mais tempo que isso com o Senhor todos os dias. E eu vou dizer que a recompensa é tão grande e é tão imediata que eu não saberia descrever para vocês. Eu quero terminar Jeremias antes de viajar para Israel, porque lá em Israel eu vou turbinar o meu Instagram e meu YouTube com os vídeos que eu quero fazer lá, porque eu tô com sede de conhecer aquele lugar que o Senhor, a terra de Davi, o lugar onde o Senhor pisou, onde ele viveu, onde ele fez milagres, onde ele se revelou como Cristo, aonde ele morreu e aonde ele ressuscitou e nos salvou. Tô fugindo um pouco do tema aqui, né? Que a gente tem que dar esse estudo aqui, mas sabe, são coisas que o Senhor coloca no meu coração, no meio do meu estudo aqui, porque talvez isso faça você refletir um pouco da necessidade que você tem de dar um tempo para o Senhor, de compartilhar suas coisas com o Senhor, a sua vida com o Senhor. Entregue a sua vida para o Senhor e você será dono de todas as coisas que são do Senhor. Ele será dono de todas as coisas que são suas, você será dono de todas as coisas que são dele. E sabe do que ele é dono? De tudo. E você vai ter parte com isso, você vai ser participante das bênçãos, da benevolência, da misericórdia, do amor, do perdão de Deus. E isso não tem preço, de verdade, isso não tem preço. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, sabe aquela pessoa que mas eu sou jovem, eu não vou entregar minha vida agora para o Senhor, eu tenho muito que aproveitar. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, então não fala bobagem. Não fala bobagem. Eu quero aproveitar. Aproveitar o quê? Aproveitar o quê? Você vai sair dessa vida de um único jeito, num caixão. Só assim. E aí dentro desse caixão vai ser só pó, não tem problema. Mas a sua alma você vai ter que dar conta para Deus. E aí, o que você vai entregar para Ele? Quantas almas você vai levar para o reino dele? Para quantas pessoas você vai pregar esse evangelho? Eu pretendo pregar para muitas. Para você que está me ouvindo aí, você é uma delas, que está na minha lista. Amém? Ele diz assim, olha,
Moabe está tranquila, desde a sua juventude, como se fosse um vinho que tivesse sido deixado com seus resíduos. Não foi mudado de vasilha, sabe, que está repousando tranquila, não se movimentou, não houve uma troca de vasilhas, sabe? De vasilha em vasilha. Nunca foi para o exílio, não conheceu a prisão, não foi prisioneira. Por isso, seu sabor permanece o mesmo, seu cheiro não mudou. Mas, diz o Senhor, virão dias, declara o Senhor, quando enviarei descantadores que os decantarão, esvaziarão as suas jarras e a despedaçarão. O decantador é aquele que vai decantar aquele vinho que está ali, ó, adormecido, que está ali largado tanto tempo sem mudar de vasilha, porque era necessário que o vinho fosse decantado, fosse sendo mudado de vasilha. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Ele está comparando Moabe com Israel. Da mesma forma, eles se decepcionaram, da mesma forma, Moabe seria decepcionado por ter confiado em suas coisas e em outras pessoas que não fosse o Senhor. Como vocês podem dizer, nós somos guerreiros, nós somos homens de guerra? Moabe foi destruída, suas cidades invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima, a sua desgraça vem rapidamente. Isso é um recado para as pessoas que se sentem seguras estando fora da proteção do Senhor. Vai ser de repente. Vem uma coisa, uma ruína que de repente te derruba e você não sabe nem por onde começar. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibom, mais uma cidade, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e para destruir suas fortalezas. Você se sente protegido sem o Senhor? Porque você está cercado com as suas fortalezas? Você está num lugar que você se acha inacessível, onde Deus não vai te alcançar? Saiba que esteja onde você estiver, o Senhor pode te alcançar. Queira o Senhor que Ele te alcance, não no momento de desgraça, de tragédia, mas que Ele te alcance no momento em que você estiver olhando para Ele com amor e pedindo a misericórdia dEle sobre a sua vida antes que a ruína chegue na sua vida. E Ele diz assim, o julgamento chegou ao planalto, e Ele vai dizer todas as cidades, né? Olom, Jaza, Dibum, Nebo, Bet, Kiriatim, etc, etc. O poder de Moabe foi eliminado. O seu braço está quebrado, declara o Senhor. Embriaguem-na. Olha o que ele fala. Ela tá desgraçada mesmo, desprovida da graça. Então, dá bebida para ela. Embriaguem-na. Sabe por quê? Porque ela desafiou o Senhor. A bebida forte é para aqueles que desafiam o Senhor. A bebida forte não é para os justos, não é para os santos do Senhor, para os separados para o Evangelho. Deixa beber, tá com a vida toda detonada mesmo, tá com a vida toda destruída. Toma aí suas biritas, toma aí a sua cerveja, toma aí o seu vinho. Já tá na pior mesmo. E ele diz assim, ó, porque ela desafiou o Senhor, ela se revolverá no seu vômito. Que coisa terrível. Sabe, a pessoa fica virando, que nem um bêbado, né? O bêbado que fica virando ali no próprio vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel um objeto de ridículo para você? Não era você que ridicularizava o povo de Deus? Não era você que zombava do crente que passava com uma Bíblia lá do seu lado e falava assim, ai, o que esse idiota está fazendo? O que esse trouxa e cabeça fraca está fazendo com essa Bíblia embaixo do braço? Você ridiculariza o povo de Deus? É isso que você faz? Certeza que você não teme o Senhor? Que você não sabe de quem você está falando? Se você soubesse o poder que tem um homem que está com uma Bíblia embaixo do braço, você não ousaria fazer uma piadinha contra ele, viu? Você não ousaria levantar um dedinho para escarnecer dele. Se você fosse
bem inteligente, você não faria isso. E ele diz assim: foi ele encontrado em companhia de ladrões para que você sacuda a cabeça sempre que fala dele? É com ladrões que ele está andando? Ou é com o Senhor que ele está andando? Então você não meneia a cabeça a hora que ele passar, não zomba dele não, viu? Porque o preço é muito mais alto do que você vai estar disposto a pagar. Não foi, ele diz assim: abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vai morar lá no meio do mato, vai morar lá no meio das rochas. Vocês que moram em Moabe, sejam como uma pomba que traz o seu ninho nas bordas de um precipício. Já pensou? Uma pomba que faz o seu ninho na borda de um precipício? Porque você está bem à beira dele, se você tem zombado do povo de Deus. Temos ouvido do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, orgulho e arrogância. Duas características: soberba. Orgulho, arrogância, soberba e seu espírito de superioridade. Sempre que você vê um homem arrogante, soberbo, com espírito de superioridade, saiba que ele está muito afastado de Deus. Saiba que ele não está com o Senhor. Porque o homem que está com o Senhor, ele é humilde. O homem que está com o Senhor, ele abaixa a cabeça porque ele sabe que ele não é nada, mas que o Senhor nele é tudo. Ele reconhece, ele tem humildade para reconhecer quem é Deus na vida dele. Aleluia! Por isso, lamentem por Moabe, gritem por causa da terra de Moabe, pranteiem pelos habitantes de Kir Eres. Chorarei por vocês, mais do que o choro por Lazar, ó videiras de Sibma. Deus vai chorar por você, viu? Ele vai lamentar a sua desgraça, mas ele não pode impedi-la, porque você mesma que buscou por ela. A sua desgraça veio por causa da sua atitude. Deus não quer isso, Deus não quer chorar por causa de você, mas se você não se arrepender e se você não voltar os olhos e parar de agir como você tem agido, não há outra alternativa. Deus vai permitir que você mesmo se destrua. Os seus ramos se estendiam até o mar, chegavam até Jazar, o destruidor caiu sobre as suas terras e sobre as suas uvas. Sabe aquela videira bonita que você tinha? O destruidor veio sobre ela. A alegria, a satisfação se foram das terras de Moabe. Quantas pessoas que não sentem mais alegria e não sentem satisfação de viver? E por que será isso? Por que a satisfação as deixou? Por que a alegria as deixou? É porque o Senhor, elas, não o Senhor, mas elas se afastaram do Senhor. Por isso a alegria foi embora. E ele diz assim: o grito de Esbom é ouvido em todos os lugares. Eu não vou citar os nomes aqui para não ficar lendo os nomes, mas depois vocês leem o capítulo. Em Moabe darei fim àqueles que fazem ofertas nos altares idólatras. Ai, a idolatria! Como Deus abomina a idolatria, né? Os deuses de barro, de pedra, seja lá do que for, né? E queimam incenso aos seus deuses. Viu? Não faça isso, o Senhor não gosta, viu? Por isso meu coração se lamenta por Moabe. O coração do Senhor lamenta por Moabe. Amém? Em todos os terraços, como foi destruída e como lamentam, como Moabe foi envergonhada. E assim diz o Senhor: vejam, uma águia planando estende as asas sobre Moabe. Queriote será capturado, as fortalezas serão tomadas. Tudo vai acontecer naquele dia. E a coragem dos guerreiros de Moabe será como de uma mulher em trabalho de parto. Que coragem que tem uma mulher no trabalho de parto. Moabe será destruída como uma nação que desafiou o Senhor. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, diz o Senhor. Que o Senhor restaure a sua sorte. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.